Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar vocês aqui logo cedo no nosso café. Chega deixando o seu like, que é muito importante. Aquela mãozinha que está aqui embaixo comentando, compartilhando. E se é novo, se inscreva no nosso canal. Estamos aqui nas ruas do Catar, em Doha, para falar com você sobre o Vasco da Gama. Estou a quilômetros de distância, mas acompanhando os movimentos daqueles de sempre. Aqueles que gostam efetivamente de ficar na política. São sempre os mesmos. Claro, estão todos no direito, são conselheiros de cobrar a gestão do presidente Jorge Salgado, que compõe o Conselho de Administração da SAF do Vasco. Mas tem muito pavão nessa história aí. Nós vamos falar sobre isso e, claro, das novidades dessa quinta-feira. Pedro Raul, Patrick de Luca devem ser anunciados hoje e eu vou explicar como, por quê, tudo isso e muito mais. Antes, claro, já que eu estou aqui em Doha, no Catar, quero falar sobre a AS Union. A AS Union é uma holding que tem muitas empresas que atende exatamente na área em que nós estamos. Aqui a riqueza, a fonte principal de receita vem do petróleo e aqui é a terceira maior riqueza do mundo, que está se preocupando em abrir as fronteiras para o turismo, por exemplo. Vocês estão vendo aqui hotéis, eu estou numa rede hoteleira, né, num local que tem uma rede hoteleira muito grande, porque o Catar também quer investir no turismo. E a AS Union traz soluções para as plataformas de petróleo, como limpeza de tanques, enfim, trazendo soluções com pessoas que atuam no dia a dia. A AS Union é uma grande empresa brasileira, comandada pelo vascaíno Felipe Bach. Grande abraço, estamos juntos e com certeza com muitos projetos pela frente. Bom, papai, vamos falar sobre essa questão envolvendo essa carta que foi protocolada pelos conselheiros do Vasco, pedindo explicações, querendo entender o orçamento. Só uma curiosidade, se salvo engano foram 14 ou 15 conselheiros que assinaram, todos da mesma chapa, né, da Sempre Vasco. O Júlio Brandt, que assinou a carta, ele era para ter lido os contratos com a 777, mas ele preferiu ficar em Portugal, resolvendo problemas particulares e não abriu mão da vaga dele para um outro. Ou seja, aqueles conselheiros que foram escolhidos para essa missão, ele andou, né? E agora ele está cobrando. É engraçado isso, né? Como ele agora está cobrando a diretoria. Esse orçamento, para onde vai o dinheiro? Cadê as contratações? Curioso. Outros, a gente sabe que tem interesses diferentes. E impressionante como os políticos não querem sair de cena. É óbvio que a cobrança é importante, ela é necessária, até para que o processo tenha um acompanhamento, uma espécie de cobrança de tempos em tempos, mas alguns a gente sabe que estão fazendo até por questões políticas. Tem aí uma eleição no ano que vem, já querem aparecer no cenário ou de alguma forma compor uma chapa. Lamentável, e o Vasco segue sendo participante da história de alguns personagens. Dentre eles o próprio Júlio Brandt, que eu citei aqui nominalmente, né? Bom, o orçamento. Toda empresa, o Júlio e outros empresários que estão ali sabem que a empresa não divulga. Mas ela tem que divulgar ao associado. Também não. Ela divulga ao conselho de administração. Cabe ao conselho de administração, e aí a cobrança é correta, porque eles estão cobrando ao presidente Jorge Salgado e o vice-presidente, segundo vice-presidente, Roberto Duque Estrada, que compõe essa comissão. Eles sim têm que fazer esse tipo de repasse de informações aos associados. Não o Josh Wander vir dos Estados Unidos sentar e conversar e mostrar, não tem nada a ver, nem o CEO Luiz Melo, isso não é a função deles. Por isso tem duas figuras representativas dentro das cadeiras do Conselho de Administração. Vamos avançar? Porque eu acho que você, torcedor, quer saber mais sobre as cobranças que nós fazemos aqui, que você, torcedor, está fazendo e dos reforços que estão chegando. Ontem, tem uma diferença de fuso horário aqui de 6 horas, né? E aí eu estava lendo uma publicação, acho que foi 4h30 da tarde do horário de Brasília, de que o Vasco não tinha enviado a documentação para o Caxias Rei Sol. E aí 8h30 já enviou. 4 horas depois o Vasco enviou
Torcedor, a informação que eu tinha, e repito aqui para vocês, era exatamente aquela. Pedro Raul finalizou os exames médicos, estava trocando documentação para receber do Cachoeira Rei Sol o ok, a documentação definitiva, que deve acontecer exatamente hoje, o Vasco anunciar ele e o Patrick de Luca. Claro, torcedor, que você tem toda a razão de achar que está demorando, porque já passou mais de um mês, a gente já fez essa cobrança, houve a desistência pelo Júnior Urso, e aí eu dou total razão ao Vasco, porque quiseram mexer nos valores por parte do Júnior Urso, aí o Vasco, claro, também, então vamos rever aqui? Não, meu irmão, e o Júnior Urso não é nenhum craque para o Vasco ficar à mercê dele, é um bom jogador, ponto, já falei sobre isso. Mas assim, eu ainda estou com duas frases na cabeça. O Vasco será assertivo, que foi a frase do Barbieri, e a que o Paulo Brax usou, e o Abel falou para mim a mesma frase. O torcedor não vai mais sofrer a partir do ano que vem. Então eu estou aguardando. Ah, mas você vai aguardar até quando? Ué, quando é que é o primeiro campeonato do Vasco? É o campeonato estadual. Tem a pré-temporada lá na Flórida, né, em Orlando, onde nós estaremos. Flórida Tour 2023, estaremos acompanhando o Vasco. Já estou garantido, hein, torcedor? Esse é meu prazo, é o início. Ah, mas hoje chegam 2, amanhã chegam mais 2, aí depois chega só um, aí leva 5 dias para chegar outro. Estão montando o elenco. A minha pergunta é a seguinte, torcedor. Você preferia que chegasse de atacado 10 babas ou ao longo das próximas 5 semanas, vamos botar esse prazo, até menos, 4 para o início estadual, fossem chegando 2, 3 jogadores por semana, mas jogadores que venham para ser titulares? Pedro Raul, Patrick de Luca não, mas Pedro Raul, Tadeu, uns 2 ou 3 sul-americanos. Aí você diz assim, porra, os caras demoraram, mas também quando vieram bem. Então, torcedor, eu acho que assim, a minha opinião, respeito a sua opinião, torcedor, que para mim é soberano e manda aqui no canal Fanático Vascaíno. Eu acho que ainda está muito cedo para fazer qualquer tipo de avaliação. Existem os políticos de plantão, os abutres que querem uma carniça de qualquer forma, e uma berola, uma beirinha ali para poder dar uma sugadinha. Mas esses caras, aquela teta da vaca que parou, esses caras ficam enfogueirando. Ah, é 771, ah, os caras não têm dinheiro. Esses caras querem o mal do Vasco, torcedor. E o seu mal. Porque quanto mais o Vasco se afundar para esses caras, pô, sensacional, mas eles são Vasco? São não. O cara que faz isso não é Vasco. Ah, mas eu não posso cobrar, eu não posso ficar puta da vida. Pode, claro, tem todo o direito. Não posso desconfiar, pode. Agora, levantar falso como essas pessoas fazem e aí elas encontram eco em outras, aí não. Porque se você tiver uma prova, essa empresa faliu, ela está dando golpe no Vasco, ela não tem dinheiro. Prova. Falar só, não pode, torcedor. Eu dou um voto de confiança, não sei você. Mas na minha avaliação, um voto de confiança é importante nesse momento empresarial que o Vasco passa, sem comparar a outras SAFs. Porque outras erraram também e vão fazendo correção de rota ao longo do caminho. O Vasco sendo assertivo, trazendo o Pedro Raul, que é o camisa 9, trazendo um Tadeu, um camisa 1, um bom zagueiro, um bom meio-campo, um camisa 10, um lado de campo, opa! Pode levar um mês aí, mas se você trouxer titulares absolutos e que você não irá questionar, é melhor do que trazer um meia-boca para dar uma satisfação ao torcedor. Essa é a minha avaliação. Quero saber a sua opinião. Comenta aqui, claro, gostou do vídeo? Compartilha, manda para geral, porque o Fanático está aqui em Doha, na Copa do Mundo está acabando. É o Fanático Vascaíno na Copa, ao seu lado. Até mais tarde.